quero começar esse Diários 9 falando que esse ano, assim como no ano passado, eu tenho percebido, eu tenho tido muita motivação para ler algumas coisas de não ficção, diferentonas, né? Diferentonas porque eu tinha hábito de ler, eu pegava mais biografias, né? Passei um tempo lendo mais assim de não ficção a partir de biografia e um pouco de história. E pela primeira vez eu tenho contato com Aristóteles. O meu contato primeiro com Aristóteles foi por mundo de Sofia. Acho que muita gente tem contato com filosofia pelo mundo de Sofia. Eu tava, acho que no comecinho da faculdade, quando eu li o Mundo de Sofia, na época que eu não tinha hábito de leitura, nem gostava de ler, não conseguia me concentrar, desistia de tudo, e o Mundo de Sofia foi um livro arrebatador, né? E tá sendo essa experiência, né, pra gente começar o vlog, eu não vou me alongar muito, essa experiência de ler filosofia é uma experiência sempre desafiadora, porque não é uma leitura muito confortável, pelo menos pra mim, pro meu repertório, né? E eu tenho buscado, assim, eu quero fazer aqui um registro nesse canal para mais na frente a gente conversar. E no final do ano, que tem sempre os especiais, e quem acompanha já sabe que eu gosto de fazer os aprendizados ligados à literatura, e eu tô querendo fazer um pouco um resumão, assim, de algumas coisas, muito pontualmente, né, porque esses livros que eu tenho lido são tão grandiosos, mas fazer um resumão de aprendizados também pro final do ano. O que vocês acham, assim, esse resumão teórico, digamos assim, em teoria, né? E aí eu tô com altas ideias para isso, e eu vi um professor falando como que ele jovenzinho, né, ele mencionando, como que ele fez uma meta de passar um ano com 2 horas de estudo por dia, estudo intelectual para ele, né, e foi muito filosofia, ele buscou também algumas coisas de teologia, e aí ele falou que no final daquele ano ele decidiu que ele queria sempre fazer isso, né, e eu fico com essa, não de ter a hora certinha, mas eu vou buscar, eu não consigo ter assim essas metas, tem dias que são bem corridos e depois eu quero meio que descansar mesmo, ler por entretenimento, mas essa meta da gente buscar a intelectualidade da alma, nossa, ir para um conhecimento de verdade, alguém que estudou, alguém que tem um assunto que você gosta, mas acho que principalmente assunto da filosofia é um assunto comum a todos nós. Então, acho que buscar filosofia, buscar sociologia também, a psicologia, eu acho que sempre vai fazer um bem a nós, independente da área que a gente trabalhe, né? Então, eu vou começar esse vlog com esse estímulo de estudo para vocês.
Deixa eu mostrar aqui. Hoje é domingo, dia 9 de outubro, tá? 10h30. A gente vai conversar assim. Daqui a pouco eu apareço, tá? Porque eu ainda tô com a cara de sono. Mas eu acordei cedo, ok? Deixa eu conversar um pouquinho aqui com esse vlog número 9, que possivelmente vocês estão assistindo em novembro, tá? Essa proposta de estudo está sendo incrível, eu tô amando. Então, o Ética Nicômaco, deixa eu pegar ele aqui. O Ética Nicômaco, eu terminei. Eu acho que ele tá muito grande, né? Dá pra ver, né? Tá muito fechado. Peraí. Deixa eu fazer um pouquinho ao vivo. Pronto. O Ética Nicômaco, do Aristóteles, é um texto, né, do grego, né? Eu tô lendo em português, mas é aquela escrita antiga. E o tema da amizade aqui ainda não apareceu, mas o Aristóteles está falando do que leva o ser humano à felicidade, né? Como que a felicidade está associada à virtude. A virtude para ele é a ação. A ação, fazer coisas com um certo propósito, uma certa qualidade, né? E ele fala que a diferença para a felicidade, dentre outras coisas, ele faz uma conexão com o divino também para a felicidade, e como que essa conexão, esse conceito de felicidade para ele, esse princípio, vai partir de algo que a pessoa sinta que ela, por exemplo, um carpinteiro, ele vai trabalhar e os infortúnios não estão longe da pessoa, né? A pessoa feliz é aquela pessoa sábia, porque ela vai passar pelos infortúnios que vão acontecer com todos de uma forma diferente, de uma forma mais nobre, de uma forma mais sábia, ela vai sofrer menos. Faz muito sentido. E o exemplo do carpinteiro, que você pode ser um carpinteiro ou um carpinteiro, você pode ser uma publicitária ou uma publicitária. O que são a mesma coisa? Não. É a qualidade e o empenho que eu me dedico ao meu ofício, ao meu propósito. Então, quem faz aquilo para aquilo ser a qualidade, para aquilo ser o melhor, está no âmbito dessa felicidade aqui do Aristóteles. Então, eu terminei. Ele fala muito dos justos e corajosos também. Eu tô aqui, ó, indo pro livro 2. Eu vou deixar aqui um tempinho. Eu terminei o livro 1 do Ética Nicômaco. E hoje, agora mais cedo, eu passei a limpo algumas ideias do Árvore e Folha, do Tolkien, que eu tô lendo. Esse livro, o conteúdo que eu sabia dele era de que ele era bem... assim, um conteúdo complexo, e eu tenho a impressão que esse livro é aqueles tipos de livro, não sei se vocês já tiveram essas experiências de livros que vocês têm vontade de pegar todo ano para reler, porque vocês sentem que tem algo mais nesse livro, que vocês vão pegar outras coisas que vocês não pegaram na primeira leitura, ó. Árvore e Folha, para mim, tá sendo esse livro. Aqui tem tanto conceito filosófico interessante, deixa eu mostrar aqui. Eu fiz as anotações de partes que eu achei mais importantes é um discurso que o Tolkien fez lá, que se chama Sobre Histórias de Fada. Ele fala um pouco, eu não vou demorar muito nesse comentário, tá? Então eu vou indicar para vocês o vídeo que eu falo recomendando, descobrindo Tolkien, por que eu fui ler Tolkien. E logo em seguida também há um vídeo que eu ajudo pessoas que tiveram dificuldades, que é difícil realmente, é uma leitura diferente, digamos assim, na leitura do Tolkien, tá? Então eu ajudo vocês dizendo assim, como que vocês fazem para superar, se vocês estiverem com alguma dificuldade, eu tô enfrentando, né? Eu tô usando as minhas próprias dicas. Se você tiver alguma dificuldade, o que pode lhe fazer se motivar mais para atravessar essas dificuldades que aparecem durante a leitura do Tolkien, né? Então, esse ensaio é muito bonito para a gente entender como que o Tolkien levava a sério o gênero de fantasia fantasia adulta, e por que esse tipo de história é importante para nós adultos. É incrível. Sensacional. E vocês viram nas imagens, deixa eu deixar aqui o caderninho, vocês viram nas imagens
o artigo que eu li sobre a feminilidade da serpente. Esse artigo eu amei, é o simbolismo da serpente, que para mim sempre teve associada a serpente a algo negativo, mas já houve algumas culturas que fizeram essa associação mais ambivalente da serpente para a ciência, por exemplo, para o conhecimento, dando um cunho positivo. Mas, no modo geral, os simbolismos da serpente, toda essa associação com o feminino, passando pela cultura judaico-cristã, que traz um pouco a maldade, que a gente conversou também um pouco em um outro vídeo, que eu me lembrei desse vídeo lendo esse artigo. Eu vou deixar esse artigo aqui nas referências desse vídeo no YouTube, tá, gente? Para vocês lerem. É incrível esse artigo. Vocês vão amar, eu tenho certeza. E toda essa coisa da maldade feminina, que a malícia feminina, em que mulheres, o corpo feminino como sendo algo maligno, né? Então a serpente está ligada nisso. E eu lembrei do vídeo que a gente conversou, eu fiz um especialzinho de terror, as espécies de medo que nós temos. Então tem medo do conhecimento, medo de nós mesmos, e tem o medo da mulher. Por que o medo da mulher? E aí eu vou deixar também o vídeo sobre a Ilha Maldita, que é um conto que trata um pouco, dá pra gente discutir um pouco esse tema do desejo, o desejo pela mulher atormentando homens. Então se projeta o maligno nesse corpo e nessa mulher, tá? É isso. Ah, sim, eu deixei também aí vídeos do Renato Nogueira, que faz um trabalho, na minha visão, primoroso, trazendo filósofos de diversas nações ali do continente africano, e que trazem histórias que muitas vezes a gente não teve muito acesso, né? Porque nossa influência é judaico-cristã, nossa influência é ocidental e europeia. E a gente também não tem tanto hábito de olhar muito para a América Latina e especialmente também para o continente africano. Então ele traz esses filósofos, esses pensadores de outras culturas que trazem, que podem proporcionar para a gente outros modelos de pensamento bem interessantes também, para a gente não ficar preso, tá? Em um só. Então eu tô lendo Aristóteles, por exemplo, que nos influencia completamente, né? E não é pra gente cancelar os gregos, os romanos, né? É pra gente acrescentar, tá? Então tem um vídeo do Renato Nogueira, e tem como ele fala dos contos de fadas, vocês vão poder assistir. Tem como ele fala do Star Wars, eu adorei. Ele faz uma abordagem do anseio do amor paterno que tem no Star Wars, a saga clássica. Ele até prometeu que ia fazer. Olha, eu tô sendo agora aquela pessoa chata, né? Que assiste o YouTube. Ele prometeu que ia falar também da trilogia mais atual, que é aquela com a Rey e tal, mas eu não encontrei esse vídeo lá. Mas esse da trilogia clássica tá excelente, porque ele fala de um modelo de pensamento em que a figura da mãe traz um amor bem amplo, mas a figura do pai é aquele pai ausente, aquele pai que se busca, é o pai que, pela fratura desse amor paterno, que se vai pro lado sombrio, tá? Quem é fã de Star Wars já vai ter aí uma explosão nesse momento. E é isso, gente. Então a gente continua com o vlog, chegando aí nesse mês de outubro, que é um mês que eu tô cheia de boas expectativas, tá? Vocês vão ter novidades depois aí no canal, tá? Tchauzinho!
Pronto, chegamos a sabe que dia? Dia 1º de novembro. Ai, vocês precisam de prova? Eu só tenho um tablet pra provar que eu tô filmando com o celular. Chegamos... Ai! Aconteceu um acidente. A pessoa voltou de viagem desnorteada. Hoje é dia 1º de novembro e passou um tempão aí nesse vlog. Eu cheguei de viagem no sábado, dia 29. E... poxa, vou falar um pouquinho da viagem rapidamente, porque, nossa, essa viagem significou tanto pra mim. Tinha 3 anos que eu não viajava, assim. Viajar pra mim é algo que me tira, assim, que me traz um encantamento, assim, um reencantamento. Não necessariamente viagem de turismo, sabe? Eu, às vezes, viajo, assim, só pra fazer uma visita pra uma pessoa, pra encontrar um amigo. E essas viagens, só em sair de casa, assim, uma semana. Geralmente eu gosto de passar pelo menos um pouquinho mais, uns 8 a 10 dias. Tá de bom tamanho, às vezes até 15, né? Depois pra mim fica cansativo. Mas só sabe o que eu percebi? Assim, como que sair de casa, sair daquela rotina que tem a ver com o livro. Cadê ele? Tá aqui, peraí, vou pegar, peraí. O Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago. Mas viajar, além de ser um escape, assim, um escape maravilhoso, a volta parece que transforma-se. Eu revejo muitos hábitos, eu revejo muitas coisas na minha rotina. E como eu ainda tenho uns diazinhos de férias, eu vou ficar aqui conversando um pouquinho. Vocês vão ver aí vlog, talvez esse termine, não sei como é que tá o vlog, acredito que a gente, mas mesmo assim a gente ainda vai começar com certeza outro, eu ainda de férias, tá? E eu quero falar que eu tinha esquecido que eu tava fazendo Copa Literária, mas eu tenho certeza que vocês não esqueceram, então eu já fiz aqui a leitura dos contos da fase da semifinal da Copa, e eu tô lendo um livro. Eu quero conversar com vocês sobre esse livro que eu tô lendo. Eu tô lendo uma série de livros, uma trilogia que se chama Imagens da Mulher no Ocidente Moderno. É da... Ai, só luz. É da Isabelle Anchieta. No primeiro volume. Isso aqui são... eu comprei o box. Mas você pode comprar eles individuais, tá? No primeiro volume, ela vai explicar as imagens que foram realizadas das mulheres como bruxas e das tupinambás canibais. Tô lendo esse, tá? Perfeito, tá maravilhoso. No segundo volume, ela vai falar... Eu depois vou botar mais imagens deles direitinho pra vocês verem. Ela vai falar sobre as imagens de Maria e Maria Madalena. E no terceiro volume, esse eu tô bem... Porque eu li a biografia da Marilyn Monroe do Norman Mailing, e teve toda aquela polêmica do filme da Marilyn, mas eu não assisti o filme não. E tem as imagens das estrelas de Hollywood, o terceiro volume dela. Adquirindo os 3 volumes, eles vêm assim num box, é um box mediano, tem que tomar cuidado para não rasgar, tá? O que tá me chamando a atenção desse livro aqui sobre as imagens? Assim, o tema das imagens é um tema que eu amo. Uma coisa é fato, todas as imagens das bruxas no nosso imaginário, essas imagens vieram de representações realizadas por homens. E os fatores que levaram a essa imagem que a gente tem de uma senhora, o chapéu, a vassoura, a Isabelle, ela vai explicar aqui nesse livro, né? Isso, ele veio assim, com diversas causas, assim, com diversas intenções. Primeiro, a Isabelle já coloca uma posição bem lúcida, né? Que tanto a cultura dessas pessoas que representaram outras e que utilizaram estereótipos, independente de ser mulheres, esses estereótipos surgiram de objetos ou de pessoas que o homem não conseguiu domesticar, que ele não consegue compreender e que é diferente do que ele acha que é o certo. Então vem esse estereótipo e vem assim, essas imagens. E foi o que acontece aqui com as bruxas, tá? E eu tô chegando aqui na parte agora da minha leitura, na parte das canibais, né? Das primeiras imagens das canibais. As bruxas, por exemplo, elas vão passar por diversas
diversas causas, assim, diversos fatores. Por exemplo, quando a gente tem a parte da prensa, que eu achei bem interessante, é que panfletos com histórias fictícias sobre bruxaria e que mulheres tinham dormido, feito sexo com o diabo, isso dava muito ibope. Pensa aí na nossa propaganda, na nossa mídia hoje, né? Eu achei isso tão curioso porque essas imagens surgiram como forma despretensiosa, digamos assim, como histórias de ficção que não tinha acontecido, nada baseado em fatos. Mas a Isabelle mostra aqui, por exemplo, como que os julgamentos de mulheres por bruxaria depois acabaram sendo mais intensificados, né? Ela não atribui essa imagem, mas tem sim uma relação, porque esses panfletos, por exemplo, surgiram antes e logo depois as condenações aumentaram. Como assim? Outra coisa que eu gostei aqui da introdução dela, nessa parte mais pra frente aqui do livro, é como ela coloca também algumas que, como toda historiadora, eu não sei se também ela é historiadora, eu não vi ainda falando dela, mas como que é interessante a gente não generalizar, como a gente tem algo que pode ter acontecido na maioria das vezes, um fenômeno que é essa imagem da mulher estereotipada que surge, mas também a gente não pode ver isso como que somente uma vitimização das mulheres, porque muitas utilizaram até dessa imagem como um instrumento de poder também aí. Mas claro que isso não se compara à opressão que se deu e aos assassinatos que se deram por conta dessas imagens, principalmente da bruxa, né? E aqui também, como curiosidade, isso aqui não vai se transformar em resenha, por favor, eu falo muito, mas assim, tá? Como curiosidade, eu vou deixar aqui a recomendação para vocês depois darem uma olhada, mas como curiosidade também, como que aconteceu a vassoura? Por que a bruxa tem esse objeto da vassoura e que ela voa, né? Quer dizer, é a ligação do doméstico, porque ela deveria estar segurando a vassoura para varrer a casa, né? Mas ela vai sair para outros lugares, né? Enfim, ai gente, eu tô apaixonada por essa leitura. Eu comecei a ler antes de viajar e agora voltei, continuei, e que incrível é isso.